Óbvio que tem uma voz dentro de você que nunca errou, né? Que ela estava lá naquele dia que você ignorou sim esse aviso. Naquele relacionamento que você entrou sabendo, sabe, que não era certo. Principalmente amizades, relacionamentos. Naquele caminho também que você não tomou porque alguém disse que era arriscado demais. Essa voz nunca errou, sabe? O que é essa voz? Essa voz é a intuição, né? Você é que talvez não aprendeu a ouvi-la. Mas nesse vídeo você vai sair desse vídeo, fica por aí, se inscreva. Você vai sair desse vídeo com uma promessa que eu vou te dar de tentar criar um portal entre você e a sua intuição. E eu quero te ensinar mesmo a voltar para ela, porque eu sou a própria viva, né, de que eu não ouvia a minha intuição e sempre quebrava a cara, e passei a ouvir a minha intuição e a minha vida, óbvio, se transformou. Eu acho que, assim, não é como uma promessa vaga de que o universo vai te guiar, mas como uma habilidade real, sabe, de treinar, né? Que os maiores filósofos, os cientistas, os místicos da história reconheceram como a forma mais alta de inteligência que um ser humano pode desenvolver, que é a intuição. Então fica comigo nesse vídeo. Não é autoajuda, é arqueologia, sabe, a alquimia da alma. É isso aí. Porque existe esse sofrimento, sabe, que ninguém fala, né? Porque ele não tem um nome fácil, não é depressão, não é ansiedade, é aquela sensação de que você está vivendo uma vida que tecnicamente funciona, mas internamente está desconectado. Tem gente que às vezes acha que está com uma depressão, não, essas doenças sim, elas existem. Mas às vezes, gente, a gente só está enfrentando um processo de desconexão de si mesmo. Às vezes é uma ansiedade porque a gente está desconectado da nossa alma. Como se a gente estivesse seguindo um roteiro que não foi a gente quem escreveu. Sabe? Você toma decisões baseadas. Às vezes você toma a decisão baseada no que faz sentido no papel, no que os outros esperam de você, no que parece lógico, no que parece seguro, no que parece razoável, né? E aí, sabe o que acontece? Meses depois, anos depois, você acaba olhando para trás e pensa: por que eu não ouvi aquilo que eu sentia, né? O Jung, o Carl Gustav Jung, a gente cita ele praticamente quase todos os vídeos, eu sou um fã dele, do trabalho, ele falava isso como uma dissociação do self, né? A ciência moderna, ela vai chamar de desconexão da interoceptividade, que é a capacidade do cérebro de ler os sinais do próprio corpo, né? Os estoicos chamavam de viver contra a natureza interior. Mas óbvio que no fundo, você sabe exatamente do que eu tô falando. Você sabe, você vive, né? Você já sentiu aquela contração no peito, né? Aquela dor no peito, assim, né? Aquele calor súbito quando você encontrou a pessoa certa, né? Aquela clareza inexplicável que apareceu no meio da noite. Isso não é imaginação, né? É dados, é informação, é uma inteligência operando numa frequência que a mente racional ainda não aprendeu a traduzir. E a pergunta que eu vou te fazer agora, que você vai carregar durante esse vídeo é: se você soubesse mais do que pensa que sabe, e se você soubesse mais do que pensa que sabe? Profundo. Profundo e que faz a gente refletir, né? Porque a maioria das pessoas acredita que a intuição é um dom, que algumas pessoas nascem com ela e outras não, que é coisa de místico, que é de sensível, de quem tem o dom. Eu, inclusive, eu achava que a intuição era uma mediunidade, que poucas pessoas tinham, que outras têm mais, outras não. Mas isso é uma das maiores mentiras que a cultura moderna vendeu pra gente. Intuição não é mágica. Ela é um sistema de processamento de informação que opera debaixo do limiar da consciência. O neurocientista Antônio Damasio, ele passou décadas estudando isso e ele chegou a uma conclusão que virou a neurociência de cabeça para baixo. O que ele chegou à conclusão?
que as emoções não atrapalham a tomada de decisão. Elas são a tomada de decisão. Pacientes ali que tinham danos no córtex pré-frontal, a área de julgamento emocional, se tornavam incapazes de fazer decisões simples, mesmo sendo inteligentes, mesmo tendo a lógica do mundo disponível. Entendem o que isso quer dizer pra gente? Porque a lógica sem intuição é como um mapa sem território. Você sabe o caminho no papel, mas não sente o chão quando você está caminhando ali nos seus pés. E aí o que nos separa de um acesso profundo à intuição não é o talento. Sabe o que é? Ruído. Ruído mental. Ruído emocional. Ruído externo. A vida moderna é uma máquina de produzir ruído. Gente, olha o mundo hoje. Parece que a gente tem que ter opinião sobre tudo. Que a gente tem que saber tudo. Que a gente tem que ser a pessoa mais produtiva do mundo. Né? E a intuição é uma voz suave. Não porque ela é fraca, mas porque ela não precisa gritar para quem aprendeu a escutar. E aí, o que a gente tem que começar a fazer? Aprender a diferenciar entre o silêncio e o vazio. A primeira maneira de fortalecer, sim, a tua intuição é o que eu chamo de silêncio ativo, que é o que eu venho praticando esses anos. A maioria das pessoas, quando tenta meditar ou ficam em silêncio, elas esperam que a mente para. E quando ela não para, porque ela nunca vai parar, a pessoa desiste do processo de meditação achando que ela não consegue meditar. Mas isso óbvio que é um erro, né? Porque o silêncio ativo não é a ausência de pensamentos, ele é a presença de você observando os pensamentos sem se fundir com eles. O seu corpo está no controle, né? Os budistas eles chamam isso de sati, né? A atenção pura. O Epiteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas pelas opiniões que a gente forma sobre elas. A gente tem que ter opinião sobre tudo. Eu não quero ter opinião sobre tudo. Eu só sei que nada sei. Por que eu tenho que ter opinião sobre tudo? E a intuição, essa voz sutil, ela só aparece quando você para de se identificar com o barulho da mente e começa a habituar o ato de observador. Na prática é muito simples, mas é simples mesmo, tá? Mas é óbvio que quando você começa a praticar, você tem que reservar 10 minutos por dia, sabe? Sentar, respirar pelas narinas, né? Pela narina, respirar, sentir exalando, 7 segundos exalando, 7 segundos entrando. Aí você vai entender quando teus pensamentos estão mais acelerados, quando eles estão mais leves. Você vai entendendo isso. E quando um pensamento aparecer, você vai observar. Você vai focar nas narinas, na respiração novamente. Tem que ampliar a exalação. Aumentar o nosso poder de exalação. Pensamentos sobre trabalho, pensamentos sobre medo, pensamentos sobre ontem. Você começa a observar isso. De onde está vendo tudo isso? Nossa, mas quanto de medo, né? O que acontece com o tempo é extraordinário. Você começa a perceber que existe um espaço entre o estímulo e a resposta. E que é nesse espaço que o Viktor Frankl chamou de o lugar da liberdade humana, que é onde a intuição vive. Porque ela não vai morar no barulho, ela mora na brecha. A intuição, gente, é o canal com a inteligência maior. Inteligência maior é quem? É Deus. Se a gente quer se conectar com a inteligência maior tem todas as informações do universo, ela trafega, é onisciente, está tudo em todo lugar. Informação do presente, do passado, do futuro, informação de crescimento, de sucesso, de dinheiro, de paz, de espírito, de liberdade, tudo. Tudo do universo está na inteligência maior. E o corpo é o nosso maior oráculo. O corpo sabe antes da mente. E a gente precisa entender isso para mudar a forma como a gente toma decisão. Porque o corpo processa informação em velocidade muito maior do que a mente consciente. Isso são pesquisas do Instituto
na Califórnia que chegaram a essa conclusão, que mostraram que o coração, literalmente, o órgão coração responde a eventos antes que o cérebro os registre conscientemente, né? O corpo ele tem memória, o corpo ele tem inteligência, né? O corpo ele é um instrumento de percepção que a maioria das pessoas usa só para carregar a cabeça de um lugar para o outro. Então, quando o Joe Dispenza ele ensina aquela meditação para gente, que a gente tem que ali limpar o nosso chakra cardíaco, o nosso coração, limpar de memórias carregadas que está sentindo aqui no coração. Olha, sentir o meu joelho, olha o meu joelho saudável, mudar o gene, né? E aí, a segunda maneira de fortalecer a sua intuição é aprender a ler o seu corpo. Precisa se tornar um oráculo. E isso tem um nome técnico que chama interoceptividade, que é a capacidade da gente perceber os estados internos do próprio corpo. Corpo, tensão, expansão, calor, frio, leveza, peso, contração. Você precisa saber quando você está mais relaxado. Você precisa ler o seu corpo. O que aconteceu? Eu tenho uma alimentação praticamente saudável boa parte da semana. E aí no final de semana eu fui comer um hambúrguer, porque eu queria comemorar algumas coisas da minha vida, fui comer um hambúrguer. Gente, e aí eu já sabia que quando você come um hambúrguer, e no domingo foi Páscoa, ia ter um almoço especial, eu sabia que eu iria fugir da rotina. E aquilo me deixou meu corpo mais tenso, mais pesado por conta da alimentação. Eu falei, nossa, como que o corpo da gente sente, né? A mesma coisa quando você está diante de uma decisão. Antes de perguntar o que faz mais sentido, pergunte para o seu corpo, o que eu estou sentindo isso no meu corpo? Né? Uma sensação de expansão no peito, uma leveza nos ombros, uma calma no estômago, é sinal de alinhamento. Uma contração, um aperto na garganta, uma sensação de peso nos ombros, você anda curvado assim, né? Peso inexplicável, é sinal de uma dissonância. O Marco Aurélio, ele escrevia nos seus diários sobre a necessidade de olhar para dentro antes de agir no mundo. O filósofo Peter Levine, criador de uma experiência somática que ele criou, ele passou a vida inteira provando que o corpo guarda sabedoria que a mente racional nunca vai conseguir acessar sozinha. Você não precisa nem entender isso, você não precisa nem ser filósofo para usar. É só começar a prestar atenção nos sinais do nosso corpo. O nosso corpo já dá sinais antes de uma doença chegar há muito tempo. E a gente pode acessar esse estágio de milagre muito mais rápido. Próxima vez que alguém te oferecer algo, uma proposta, um relacionamento, uma ideia, antes de responder, feche os olhos por 3 segundos e perceba o que acontece no seu corpo. Não o que você pensa, não tenta levar para a mente, mas como que seu corpo se contrai? Né? Uma diferença entre inteligência e sabedoria. Né? Tornar o visível o que é sutil. Né? E muito poderosa. Escrever, né? Não um diário de eventos, né? Não uma lista de tarefas, escrever o que você pressentiu, o que você sonhou, né? O que você talvez pressentiu no seu corpo, que você ignorou. Existe sim uma razão, porque muitos dos maiores oráculos da história, de Sócrates a Jung, mantinha ali registro do mundo interior. O Jung passava horas desenhando, escrevendo seus sonhos. Né? Ele chamava isso de trabalho com o inconsciente. Porque o inconsciente, ele fala nas imagens, nos símbolos, nas sensações. E quando você não registra esses sinais, pode se dissolver grandes respostas, né? E aí você passa a reconhecer padrões do que você sente, daquilo que acontece na sua vida, e é muito poderoso mesmo. O Aristóteles vai dizer que no início de toda sabedoria é o autoconhecimento, né? Você não pode conhecer o que se não está registrado. Né? E isso muda completamente. Olha, fortalecer a intuição não é um atalho para uma vida sem dor. Não vou ter mais dor. Não. Você antevê as situações.
Não quer dizer que você nunca mais vai errar. Não é ficar forte quando há incerteza. É o oposto disso. Quanto mais você vai afiando a sua intuição, mais você começa a ouvir verdades, até desconfortáveis, né? Que aquela relação que não tá te fazendo bem, que aquele caminho não é seu, né? A intuição não te diz o que você quer ouvir, ela te diz o que é. E óbvio que isso vai exigir coragem, né? Não uma coragem dos filmes, do arquétipo do herói, mas uma coragem silenciosa, de quem para na frente do espelho, olha a vida, sente o corpo. É por isso, gente, que a humanidade, a Matrix, prefere o barulho, prefere a distração, prefere não saber, porque exige responsabilidade. E a gente está aqui, nesse exato momento do vídeo, eu, você, a gente já sabe que o silêncio é a resposta para tudo. E aí, você passou anos deixando o mundo externo decidir o que é real. E agora você tá pondo um basta nisso. A intuição, ela nunca vai abandonar você. A intuição nunca vai embora. Ela fica ali, cada vez distanciando de você, porque você não começa a não ouvi-la. Ela vai ficando mais quieta. Ela se esconde atrás de uma dor, de uma confusão, do cansaço. Mas ela tá lá. Ela tá lá e a gente precisa criar espaço de silêncio, né? Escutar o nosso corpo. Me conta aqui, quero saber, a nossa conversa continua nos comentários, né? Quero saber como que você usa a tua intuição, como que você tá alimentando a sua intuição. Eu vou finalizar esse vídeo. Amo filosofia, amo filosofar, amo pesquisar sobre neurociência. Eu vou deixar Sócrates com uma frase que atravessou 2000 anos e 400 anos. Conheça-te a ti mesmo. Óbvio que isso não foi dito como conselho, foi dito como o único caminho verdadeiro. Por quê? Quem se conhece não precisa de aprovação externa para tomar uma decisão. Não precisa de validação para saber o que é verdadeiro. Você confia, pode cair 1000 ao seu lado, você vai confiar. Porque você já é o guia, né? Então se inscreva por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã, às 7 da noite. Tô todo dia às 7 da noite e eu quero sua companhia por aqui. Tamo junto e até a próxima.